Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem o governo anunciou aí a redução da proposta inicial do valor do salário mínimo para 2021 de R$ 1.079 para R$ 1.067. O valor ainda depende da aprovação pelo Congresso Nacional, mas na prática não existe o reajuste real, só a correção pela inflação. Como que você viu essa medida do governo, Patrícia? Então, Glauco, a gente vê com muita preocupação e muita tristeza com essa falta de visão do governo, principalmente nesse momento onde as pessoas passam, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras passam por dificuldades tão grandes e perda de renda tão intensa. Então, como você disse, essa revisão do orçamento, né, da previsão inicial, tem a ver com a projeção de inflação para essa correção do salário mínimo. O ponto mais sério disso, vamos dizer assim, diz respeito à decisão, o ano passado, a decisão do governo, e que foi, de uma certa forma, endossada pelo Congresso Nacional, de acabar com a política de valorização do salário mínimo. Então, desde 2019, o governo está cumprindo somente aquilo que é obrigação, que está na Constituição brasileira, que é reajustar o salário mínimo no início do ano pelo índice de inflação do período anterior. Lembrando que na reforma da Previdência, o governo o governo Bolsonaro-Guedes, mandaram dentro da proposta um dispositivo para acabar com a obrigatoriedade do reajuste do salário mínimo pela inflação, que caiu no debate no Congresso Nacional, a pressão das forças populares, do movimento sindical. Esse dispositivo acabou caindo e mantendo-se, portanto, a obrigatoriedade desse reajuste. Então, essa diferença de 1.079 para 1.067 tem a ver com a previsão orçamentária de 2020, que está sendo feita. Teve uma queda, porque você teve uma queda brutal na economia, então, consequentemente, também a taxa de inflação, com menos consumo, a taxa de inflação ela tende ao decréscimo. Agora, é interessante a gente notar que, mesmo nas reportagens que saíram, diz, bom, esses R$12 de diferença entre o que estava previsto e o que o governo mandou agora, né, corrigindo pela taxa de inflação, dá uma diferença de R$12. O governo vai, nas reportagens está dito, o governo vai economizar, já que uma parcela significativa desse recurso vai para os aposentados, que uma grande maioria ganha muito próximo do salário mínimo, ganha o salário mínimo. Então, aí o governo tem uma economia de perto de 4 bilhões. Na verdade, isso é uma visão muito estreita do que significa a renda e como ela funciona na economia. Porque, na verdade, se a gente fizer as contas, esses R$12 a mais não significaria nenhum real de despesa, se a gente colocar assim, de despesa para o governo nesse caso, porque boa parte desse recurso, mais de 50% do recurso, desse incremento na renda, ele volta para o governo em forma de arrecadação. Como nós temos
perto de 50 milhões de pessoas que recebem referenciadas aí no salário mínimo, próximos do salário mínimo ou que tem as correções baseadas no salário mínimo. Pouco menos da metade são aposentados, pensionistas. A outra é o mercado de trabalho, são os autônomos, são os assalariados. Então, o que você tem, quando você estabelece esse incremento, tudo isso vai para o consumo e ele volta mais da metade em forma de arrecadação. Então, nós teríamos uma conta de gasto zero aí. Então, é incompreensível do ponto de vista econômico esse ajuste na previsão aí do reajuste salário mínimo. Isso pensando em termos econômicos. Em termos sociais nem se fala, porque nós estamos dizendo aqui a necessidade das famílias de poder se manter, consumir, porque embora com todo o incremento que houve até 2014 no salário mínimo de ganhos reais, ele atingiu 50% do que ele valia quando ele foi constituído em 1940 e continua muito distante da necessidade de uma família e do preceito constitucional que o constituiu. Agora, Patrícia, além desse aspecto, né, que você destaca, que a economia com salário mínimo maior teria mais possibilidades, inclusive, de uma retomada adiante, já que haveria mais consumo, haveria mais dinamismo no cenário macroeconômico, essa questão social é muito importante, porque quando a gente diz assim, o salário mínimo vai ter pelo menos a reposição da inflação, mas o que vem sendo analisado aqui no espaço do Diese e também vários outros estudos apontam para isso, que a inflação nesse período de pandemia, ela é pior e maior justamente para as famílias de baixa renda. Foi divulgado, inclusive, em agosto, um estudo pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrando que no acumulado até julho, a inflação dos mais pobres chegava a 1,15%, contra 0,03% dos mais ricos. Ou seja, era muito maior, porque são itens, inclusive, de itens mais básicos, né? Então, na prática, o que a gente vê é que essas famílias não vão ter direito nem à reposição da sua inflação, né? Do quanto a inflação afeta essas pessoas. Então, é algo muito sério, ainda mais dentro desse cenário que a gente tem de pandemia, de desemprego elevado, de alta informalidade no mercado de trabalho, não, Patrícia? Perfeito, é isso mesmo. Tanto quando o Diese calcula o salário mínimo necessário, justamente para conseguir contemplar essa diferença, porque a alimentação tem um peso muito maior para as famílias de baixa remuneração do que para os demais estratos. Então, veja, o salário mínimo necessário calculado pelo Diese em julho, que é o último, perto de R$ 4.500. Então, esses 1.045, 1.067, mesmo 1.079, está muito distante, né? Nós estamos falando de 25% da necessidade de uma família de 2 adultos e 2 crianças para sobreviver com aquilo que são direitos, né? Não se trata de benesses, não se trata de privilégios, se trata de direitos garantidos na Constituição. Tá certo, Patrícia. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.